E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a equação reduzida da reta. E eu trouxe para vocês aqui algumas definições muito importantes e logo em seguida nós faremos alguns exercícios que são essenciais para esse estudo. Beleza? Então veja bem. A equação reduzida da reta, ela parte da equação geral da reta. E a equação geral da reta, ela tem essa cara aqui, ou seja, ela tem esse formato que você está vendo aqui. Ax mais by mais c igual a zero. Então, a partir dessa equação geral, é possível que nós possamos escrever a equação reduzida. Basta você isolar o termo y no primeiro membro e o restante, o que sobrar lá, é a equação reduzida. E eu destaco aqui dois termos muito importantes dentro do estudo de equação reduzida, que nós podemos identificar aqui o coeficiente angular dessa reta. Quem é o coeficiente angular? É o termo que nós chamamos aqui de m. Então, m, ele tem tudo a ver com o ângulo de inclinação dessa reta. Porque a reta, ela vai ter uma inclinação a partir do eixo x. Então, o m, basicamente, é a tangente desse ângulo, tá? Desse ângulo aqui que nós chamamos de alfa. E é muito importante dentro do nosso estudo aqui da equação reduzida. Um outro termo muito importante é o que nós chamamos de n. N é o coeficiente linear. E eu vou destacar o n aqui no nosso gráfico, tá? Porque o n é o ponto de intersecção da nossa reta com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Então é muito fácil de identificar o n a partir do gráfico no plano cartesiano. Porque onde a reta topou lá no gráfico, esse aí é o valor de n. Não topou porque o n é igual a zero. Nós vamos ver esses casos também mais à frente. Bom, então vamos a um exercício que você vai entender de forma mais completa esse estudo. Beleza? Então veja só. Aqui nós temos um exercício em que nós iremos encontrar a equação reduzida a partir de dois pontos. Tá? Então, primeiramente você coloca aqui o x e o y. Por quê? Porque toda e qualquer equação da reta é escrita em função de x e y. Mesmo que esses valores deem igual a zero, mas eles estão lá e assumem o valor de zero. Então, coloquem aqui, nós colocamos aqui x e y e vamos escrever os dois pontos que pertencem a essa reta. Então, aqui eu tenho 1 e 2 e o outro ponto que é 2 e 5. Beleza. E agora? Agora nós vamos colocar 1 na última coluna. Por que 1? Porque esses pontos eles estão alinhados. E essa é uma condição para que esses pontos estejam alinhados. É exatamente quando nós formamos essa matriz cuja última coluna é formada pelo número 1. Então, podemos calcular o determinante dessa matriz de várias formas, mas nós iremos calcular aqui utilizando a regra de Sarri, que é uma regra muito simples e muito conhecida, tá? Dentro do estudo da reta. A regra de Sarri, ela nos diz que nós devemos repetir no final da matriz os elementos que estão no início, as duas primeiras colunas. Então vamos lá, vamos repetir aqui a primeira coluna que é x, 1 e 2. A segunda coluna que é y, 2 e 5. Beleza? Então, agora eu posso traçar as diagonais. Você vai buscando aqui diagonais de 3 elementos. Aqui eu tenho uma, tenho mais outra aqui. Marco a outra diagonal aqui e vamos escrever agora as diagonais secundárias. Eu tenho uma diagonal aqui de 3 elementos, mais outra, e por último, temos mais uma aqui. Beleza. Então, observem que aqui você vai ter diagonais principais e secundárias. Então, as diagonais principais são essas diagonais que nós estaremos adicionando o produto dos seus resultados, tá? Então, ela parte da esquerda para a direita. E aqui nós vamos ter as diagonais também agora secundárias, que são as diagonais dos números formados da direita para a esquerda. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular aqui o determinante dessa matriz,
que vai ser igual a quem? Multiplicando a primeira diagonal que eu coloquei aqui, o mais, que eu chamo de diagonal principal, nós temos x vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a quem? 2x. Beleza, vou adicionar o resultado. Por quê? Porque é uma diagonal principal. Y vezes 1 vezes 2, que vai ser igual a quem? 2y. Beleza. Mais quem? 1 vezes 1 vezes 5, que vai ser igual a 5. Perfeito. E agora? Bom, agora vamos partir para as diagonais secundárias. As diagonais secundárias são as que estão aqui com o sinalzinho de menos que nós colocamos, tá? As diagonais principais, nós já multiplicamos os resultados e elas têm um sinalzinho de mais aí no final. Então, beleza? Vamos lá. Diagonal secundária. Começando 1 vezes 2 vezes 2, nós vamos ter menos, porque agora nós iremos subtrair esses resultados, menos 4. Perfeito. Menos x vezes 1 vezes 5 vai ser igual a quem? 5x. Perfeito. Menos y vezes 1 vezes 1 vai ser igual a menos y. E esse determinante, consequentemente, tem que ser igual a zero. Agora vamos adicionar os termos semelhantes, tá? Então, quem tem x aqui, eu tenho 2x e menos 5x. 2x menos 5x vai ser igual a menos 3x. Então, vamos colocar aqui menos 3x. Agora, os elementos que possuem y, que são apenas esses dois aqui, tá? Eu tenho 2y menos y, que vai dar o quê? Menos y. Aliás, mais y, porque ele conserva-se sempre o sinal do maior número. E agora os termos independentes, que são os que não têm x e nem têm y. Nós temos somente esses dois elementos aqui centrais, mais 5 e menos 4. Mais com menos, nós sabemos que é menos. Então, 5 menos 4 vai ser igual a 1. Então, vai ser mais 1, porque o sinal do maior número aqui é positivo. Isso aqui igual a zero. Pronto, já temos aqui a equação geral, tá? Mas vamos multiplicar ela por menos 1 para ficar mais bonitinha aqui, já que o termo que tem x, ele está negativo. Então, multiplico por menos 1, eu troco o sinal de toda a equação. Vai ficar 3x menos y menos 1. Beleza, isso aqui é igual a zero. Então, esse resultado que nós encontramos aqui, gente, é a equação geral da reta. É a equação geral, mas aqui eu não estou querendo a equação geral, estou querendo o quê? A equação reduzida. Então, só para você lembrar aqui, essa aqui é a equação geral. Mas nós vamos em busca da equação reduzida. Então, a equação reduzida, ela vai ser igual a quem? Nós vamos isolar apenas o termo y, só isso. Vamos manipular a equação. Então, observe que se eu tenho aqui o y, vou colocar menos y, que é o que nós temos. Os outros termos irão passar ao segundo membro, portanto, trocando de sinal. Menos 3x, estava mais, passou para cá menos. E mais 1, porque também troca de sinal. Beleza. Agora multiplicamos aqui essa equação por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, nós vamos ter exatamente a equação na forma reduzida, que vai ser quem? 3x menos 1. Beleza. Então, finalizamos aqui o nosso cálculo. Nós vamos ter y igual a 3x menos 1. Beleza? Quem é esse cara aqui que nós encontramos? É a tão famosa equação reduzida da reta, que é o que nós estamos buscando aqui encontrar. Então, equação na forma reduzida, encontramos aqui e esse é o valor da equação reduzida. Beleza? Então, galera, por hoje é só.
Um grande abraço e até a próxima!